Olá, boa noite. Bem-vindos. O Serviço de Investigação Criminal pronunciou-se hoje sobre o crime que vitimou a funcionária da Administração-Geral Tributária, que em vida respondia pelo nome de Carolina Cardoso. O crime, um dos que mais deixou a sociedade chocada, aconteceu na manhã do dia 26 de abril, aqui em Luanda. A mulher, que se fazia acompanhar de filhos na viatura, foi surpreendida por meliantes e mortalmente atingida com disparos. O Serviço de Investigação Criminal procedeu nesta segunda-feira uma reconstrução do crime e foi deste jeito que aconteceu. Por volta das 7 horas da manhã do dia 26 de abril do corrente ano, Carolina dos Santos Cardoso seguia por essa zona do Calemba 2 com a sua viatura. A vítima seguia com os seus filhos menores de idade que apreciaram a sua morte. Esta testemunha, que seguia o mesmo percurso que a vítima na companhia da sua esposa, conta como tudo aconteceu. Sim, assim que via o pajeiro a vir com muita velocidade nos buracos, a saltitar, a levantar poeira, eu encosto o carro que estava andando comigo para esperar que o carro passasse. Mas só que o carro não chegou até no local onde eu estava, bateu antes de chegar até onde eu estava, quando eu parei minha viatura, bate contra a parede. Assim que bate contra a parede, eu também acelero logo para ver o que se passava. Paro logo ao lado do carro. Assim que paro ao lado do carro, se deparo com crianças a descer no carro, 3 crianças. Assim que as crianças desciam do carro, se metiam em fuga. Não, a primeira coisa que eu fiz, chamo as crianças. Já estavam com medo, vieram mesmo, les meti na viatura. Assim que eu estava metendo as crianças na viatura, minha mulher desceu do outro lado, foi direto na viatura, quem bateu contra a parede. E encontrou lá uns moços a tentar tirar também a senhora que estava no carro. Minha mulher me gritou, os moços, é uma senhora que está aqui, mas está ferida. Sim, assim que disseram que é uma senhora que está ferida, então lhe trazem aqui no meu carro para levar no hospital. Segundo o porta-voz nacional do SIC, os 2 supostos meliantes têm idades compreendidas entre 20 e 22 anos. Os mesmos, depois de balearem a vítima, foram perseguidos pela população e um foi morto pela multidão. Nesta altura, estes dois cidadãos, no caso o receptador e o motoqueiro, ou aquele que era o condutor da motorizada na altura, vão ser presentes ao Ministério Público para efeitos de procedimento criminal e, na sequência, ao juiz de garantias para aplicação das medidas de coação pessoal correspondentes aos factos que são agora imputados. Nós temos também o dever de esclarecer as pessoas. Primeiro, por um lado, dizer que nós temos que apelar às pessoas para não realizarem justiça por mãos próprias. Era bom, sempre que isso ocorresse, uma vez rendido o malfeitor, tomá-lo sob custódia e apresentá-lo aos órgãos policiais para o devido tratamento. Após a morte de Carolina, várias informações postas a circular nas redes sociais davam conta de que estiveram envolvidos agentes do SIC. Sobre isto, Manuel Alaiua disse o seguinte. O Serviço de Investigação Criminal é uma instituição bastante séria e que nós, sempre que tivermos diretamente um efetivo nosso envolvido numa ação criminosa, é responsabilizado criminalmente pelos seus atos. Não é o caso que se aponta aqui nesta situação. Como vimos, este ato foi protagonizado por 2 cidadãos, um deles foi linchado pela população aqui no terreno e o outro está detido devidamente identificado. Portanto, afastamos aqui qualquer envolvimento de agentes do Serviço de Investigação Criminal. Carolina dos Santos Cardoso, de 40 anos de idade, trabalhava como funcionária da Administração-Geral Tributária, AGT, até a data da sua morte. Geração Jornal Notícias, na edição de segunda-feira, erros médicos, casos que ainda ocorrem no Sistema de Saúde Nacional. Em 2023, os números passaram a barreira dos 20. Saúde na CPLP, desafios juntam em Luanda médicos da comunidade de países de língua portuguesa. Saúde animal, campanha de imunização arranca na Huila com metas ambiciosas no plano de cobertura. Combate à criminalidade, resultados da Operação Búfalo.
Mais de 70 cidadãos estão detidos por envolvimento em vários atos ilícitos. Fórum Empresarial Estados Unidos-África, Passos de Angola, na 16ª Cimeira que acontece em Dallas, Texas. Assembleia Nacional debates na especialidade. Proposta de revisão do Código Penal angolano esteve em destaque na sessão desta segunda-feira. E fora de portas, no Brasil subiu o número de mortos vítimas das fortes chuvas. Há também enchentes nos Estados Unidos, mas sem registro de mortos. Novidades do desporto nacional e internacional também em destaque. Bem-vindo ao melhor da informação no Girassol Jornal. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite, que bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse é um trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Continuamos na senda do combate à criminalidade, agora com olhos sobre o balanço da Operação Búfalo. A jornada da Polícia Nacional teve lugar no período entre 30 de abril e 5 de maio e resultou na detenção de mais de 70 cidadãos envolvidos na prática de vários atos ilícitos. O Comando Provincial de Luanda prendeu, nesta segunda-feira, 70 suspeitos de cometer diversos crimes na última semana. A ação policial faz parte da Operação Búfalo. Fui encontrado com 2 armas de fogo depois de ter cometido um assalto aqui no Prenda, em volta das 5 e tal. Assalto de residência. Não é a primeira vez que faço assalto, mas é a primeira vez que está detido. Uma jovem de 21 anos de idade seria a informante da quadrilha. De acordo com a Polícia Nacional, ela ficava a observar as pessoas que levavam somas de dinheiro e telemóveis e avisava os seus comparsas para realizarem as ações criminosas. Me agarraram por furto de telefone e carteira. Ficava de pé na rua a controlar as pessoas que estão a passar com telefone e pasta. Depois chamava os meus amigos para levarem. Esses 2 foram vítimas de assaltos e contam como tudo aconteceu. Os bandidos entraram na minha casa. Logo que eu dei conta, na Marquise, logo que eles abriram a chapa, eu dei conta de um deles. Gritei, gatuno, vizinho. Ele saltou, meteu-se a correr, pegou a pistola, deu uma bofetada com a mão esquerda. Eu a desequilibrar, ele deu-me um tiro, que esse tiro que ele deu aqui, entrou por aqui e foi aqui atrás. Na minha casa teve um assalto o mês passado. Não entendemos nada, meu Deus. Eu ouvi só um barulho na porta, bum, bum. Lá ele pegou, foi, disse só lá, mulher, levanta, estamos a ser assaltados. Já esta senhora teve a filha violentada sexualmente pelo vizinho. E não é a primeira vez que o senhor faz isso nela, só que ela não se abria conosco. Eu acho que naquele dia ele fez mesmo muito, que ela não conseguiu andar. Na base das micro-operações ou das buscas dirigidas e também do patrulhamento ostensivo, sobretudo nas áreas tidas como críticas, portanto, resultaram na detenção de 70 suspeitos na prática de vários crimes. 45 crimes foram também esclarecidos, reportados anteriormente na base da sequência investigativa. No passado sábado foi lançado o projeto Stop Rixa. É um projeto que é apadrinhado pela administração
Municipal de Luanda, na pessoa da doutora Milka Kakes, que é administradora do município de Luanda. Portanto, é um projeto de inclusão, é um projeto que visa retirar os meninos ou os jovens das más práticas, olhando aqui para a perspectiva mais da prevenção, ok? Portanto, há uma preocupação, há um olhar, digamos, do ponto de vista da prevenção geral e, obviamente, esse projeto vem para reforçar, para incluir os jovens que estão, digamos, em conflito com a lei, muitos deles, enfim, nas ruas andarem e, enfim, a participarem de ações que não são, de alguma forma, aconselháveis. Saúde, falamos agora de erros médicos, casos que ainda ocorrem no Sistema Nacional. Em 2023, os números passaram a barreira dos 20. O processo de atualização de dados teve o seu início em 2019. Da base de dados constam 11.231 profissionais. A bastonária da Ordem, Elisa Gaspar, chama a atenção dos médicos para a atualização dos seus dados, sob pena de não poderem participar da renovação de mandato. Todos os dias temos médicos, porque todos os dias estão-se a formar, há médicos a se formarem, então todos os dias há a inscrição. Agora, queríamos é que os médicos mais antigos conseguissem vir atualizar os seus dados. Mas é claro que vai continuar, independente de qualquer coisa, temos que continuar a fazer a inserção dos novos médicos, e que são bastantes, têm estado a chegar quer das faculdades cá em Angola, como do exterior do país. Há médicos que fizeram as suas inscrições na altura com uma cópia de uma declaração e até o momento não trazem os diplomas. Portanto, eles estão a trabalhar como médicos, mas a Ordem dos Médicos não tem os diplomas desses médicos, quer licenciatura, assim também como as próprias especialidades. Porque sem base de dados não se pode fazer uma renovação de mandatos, porque é preciso termos um número exato dos profissionais para eles poderem votar, porque todo aquele médico que não estiver com a sua base de dados atualizada, com certeza que não vai participar do novo pleito. Elisa Gaspar avançou que em 2023 a Ordem catalogou mais de 10 erros médicos. Então nós temos de apelar aos médicos também que façam os seus seguros, porque não é só o seguro de responsabilidade civil que é obrigatório, há outros seguros, mas desde que eles tenham um seguro de responsabilidade civil obrigatório feito com a ENSA, eles têm uma pólice de quase 7 milhões para poder cobrir as despesas que normalmente lhes é imputada. Não tem estatística por dia, porque há uns que já vêm diretamente do tribunal. Em 2023, para aí 20 casos aconteceram. Elisa Gaspar é a primeira mulher e a quinta pessoa a assumir os destinos da Ordem dos Médicos Angolanos. Médicos da comunidade de países de língua portuguesa estão reunidos em Luanda e debatem sobre desafios no setor da saúde. O encontro lusófono, que tem pela frente a Ordem dos Médicos Angolanos, prioriza essencialmente a troca de experiências e decorre até amanhã. O encontro juntou no nosso país e em formato híbrido profissionais médicos de Moçambique, Brasil, São Tomé e Cabo Verde para discutir o fortalecimento das relações da classe na lusofonia. Na ocasião, o presidente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, José Pavão, mostrou-se preocupado com a qualidade formativa dos médicos da comunidade. Nós temos etapas do desenvolvimento muito diferentes, cada um dos nossos países, sobretudo naquilo que a mim mais me preocupa e julgo que preocupa a maioria dos países, que é a questão da formação dos quadros, da qualidade que é necessário para que os quadros possam prestar um bom serviço aos seus concidadãos. O presidente da CMLP defende como prioridade para a formação a classe jovem. José Pavão disse, por outra, que deve haver facilidade na mobilidade entre os países para a efetivação da cooperação. Para que alcancem rapidamente uma qualificação no plano das especialidades médico-cirúrgicas. E aí os países que entregam a CPLP, digamos assim, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, é diversa e é diferente. Há países que têm já uma fase de desenvolvimento muito grande e outros países que estão francamente atrasados. E a Guiné, sendo um país pequeno, há uma geração muito inquieta, muito ambiciosa,
mas debatem-se, confrontam-se com algumas dificuldades. E qual é a primeira dificuldade? A primeira é da mobilidade, que foi uma coisa que a Ordem dos Médicos de Angola instalou ou integrou nos seus programas e que eu aplaudo vivamente. O caso dos médicos que se formam, sobretudo no exterior, e demoram a ser enquadrados no sistema de saúde de Angola, é a preocupação por parte do nosso país, segundo a bastonária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar. Gostaríamos que houvesse a possibilidade desses colegas chegarem e serem logo enquadrados e não esperarem um ano pelo concurso público para poderem ser enquadrados, e apelamos que as condições melhorem, porque o país precisa de bastantes médicos. Apelamos para que seja célere esse processo de enquadramento. De Moçambique, o grito de socorro recai para a melhoria das condições de trabalho. Gilberto Manhissa, bastonário da Ordem dos Médicos daquele país, sinalizou que está em curso um projeto de pesquisa com abrangência para as diabetes. Nós achamos bastante deficitária e gostaríamos que elas melhorassem bastante. Nós estamos numa fase precoce em relação à pesquisa. Nós queríamos que ela ficasse cada vez mais robusta, e não só robusta em termos locais, mas também pensarmos em conceber projetos que possam abranger todos os demais países. Possibilidade de nós termos um trabalho de pesquisa que abrangesse a diabetes, que é um dos males que tem estado a crescer. O Encontro dos Médicos da Lusofonia visa celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa e termina a 7 de maio. E a malária voltou a estar em alta entre os casos que mais resultaram em internamento em alguns dos principais hospitais de Luanda durante o fim de semana. A par da malária, destacam-se igualmente os casos de hipertensão arterial. A nossa equipa passou hoje pelos hospitais do bairro Operário, Terra Nova e Prenda. A malária é um dos principais problemas de saúde em Angola. Esta doença é responsável por grande parte das mortes por infecção no país. A doença não é nova. Transmissão e tratamento são de conhecimento geral. As causas principais são as águas paradas, as valas, que muitas das vezes o pessoal põe mesmo lixo nas valas, mesmo ao ouvirem os noticiários de que não devem fazer. É uma doença transmitida por mosquitos e os cuidados que devemos ter devemos usar os mosquiteiros e nos prevenir dos mesmos mosquitos. Água parada e mosquitos. Luanda, a maior cidade e principal centro populacional de Angola, é também o epicentro da malária. Numa ronda feita em algumas unidades hospitalares, constatamos que a doença foi a principal causa de internamento nas últimas 72 horas. A doença com maior prevalência é a malária, que agora continua a ser a doença com maior prevalência. A seguir está as doenças respiratórias e as doenças diarreicas agudas. Só nestas 72 horas foram atendidos casos positivos, 285 casos positivos e negativos 217, que perfaz 502 exames feitos no nosso laboratório. O Centro de Saúde de Referência Terra Nova registrou um total de 174 pacientes, isso vistos no banco de urgência, sendo pediatria 55 e medicina tivemos 119. Nestas últimas 24 horas registramos o índice elevado de malária e a hipertensão arterial. Estamos com 100 casos de malária, 110 pacientes com malária positiva. Eu tenho preocupado muito a classe médica, talvez seja por falta de saneamento do meio, o não uso de medidas preventivas, né, como o uso de mosquiteiros. A patologia que mais acometeu os doentes e ocorreram no nosso hospital foi a malária, os AVCs por hipertensão arterial e os acidentes de aviação, em terceiro lugar. Para evitar a doença, a prevenção é o primeiro passo. Continuar a fazer a higienização de casa, os recipientes devem ter, de reservatório de água deve ter tampa, o cuidado do lixo, o uso de repelente
e evitar a picada do mosquito. Seguimos para a província da Huila e continuamos a falar de saúde e agora mais voltada para os animais. Arrancou naquela região do país a campanha de imunização com vista à proteção de várias espécies. A meta das autoridades é alcançar o maior número possível de animais. 3 pessoas morreram vítimas de raiva no Lubango no primeiro trimestre deste ano. Segundo a diretora municipal da saúde, as infecções da doença foram provocadas por mordedura canina. Nós, durante o primeiro trimestre, tivemos o registro de 87 casos de mordedura canina. Dentre esses 87, tivemos 3 que contraíram a raiva e, infelizmente, foram a óbito. Portanto, aqui fazer referência que os casos de raiva não têm cura. O que a população tem que fazer é, tão logo tenha conhecimento, ou tão logo tenha sido mordido por um cão, deve procurar as nossas unidades sanitárias o mais urgente possível. Para a prevenção contra novos casos da doença, 25 mil cães, gatos e macacos vão ser vacinados na campanha gratuita que iniciou esta segunda-feira numa promoção da administração municipal e dos serviços de veterinária. A campanha está sendo preparada ao pormenor, no sentido de que nós temos nosso arranque hoje, dia 6, e vamos até o dia 24. Isso naquilo que é a calendarização para os bairros que nós temos ao nível do município do Lubango. Bem, nós pretendemos vacinar 25 mil animais, mas, claro, é um dado que pode subir muito atendendo à demanda. Para os proprietários dos animais, a imunização que vai decorrer é bem-vinda. Fertilizantes e saúde do solo. Cimeira africana no Quênia. Em destaque. Continuamos a informar e agora o Presidente da República que participa amanhã em Dallas, Texas, nos Estados Unidos da América, na 16ª edição do Fórum Empresarial Estados Unidos-África, que conta com a participação de mais de 1.500 executivos. O encontro, que decorre até o dia 9 deste mês, analisa a parceria empresarial entre os Estados Unidos e o continente africano. A cimeira vai reunir mais de 1.500 executivos do setor público e privado dos Estados Unidos da América e do continente africano, incluindo chefes de Estado, com realce para o Presidente da República, João Lourenço, investidores internacionais, funcionários dos governos dos Estados Unidos e de África e ainda entidades multilaterais interessadas numa abordagem extensiva sobre os desafios para o fortalecimento dos sistemas de saúde do continente berço. As sessões plenárias e os painéis temáticos estarão ainda focados nos setores do agronegócio, finanças, energia, infraestrutura, tecnologias de informação e comunicação, indústrias criativas e outras. Pelo facto de ser hoje um dos maiores desafios da gestão pública, o fortalecimento dos sistemas de saúde em África tornou-se um imperativo estratégico. É por isso que o reconhecimento do setor privado vai estar em destaque neste encontro, que durante 3 dias vai reunir altas figuras do continente africano e também de empresários norte-americanos. Governos e organizações em todo o continente estão cada vez mais a adotar parcerias público-privadas para aproveitar o dinamismo e a eficiência das inovações do setor privado. Esta abordagem de colaboração visa aprimorar a prestação de cuidados de saúde, melhorar a infraestrutura e otimizar a alocação de recursos
para a melhoria dos sistemas de saúde. O Presidente da República, João Lourenço, deve intervir num painel de alto nível onde deverá falar dos investimentos que têm sido feitos em Angola para a melhoria dos serviços de saúde. O estadista vai aproveitar a ocasião para apresentar aos participantes da cimeira a revolução que o setor da saúde tem vindo a sofrer com base na construção de novos hospitais, reabilitação e apetrechamento de unidades já existentes, bem como a formação dos técnicos, nomeadamente médicos, enfermeiros e outros agentes que fazem parte do sistema de saúde. Nos últimos 6 anos, Angola viu nascer hospitais de grande dimensão técnica e de infraestrutura, sendo o Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que tem se destacado na realização de cirurgias complexas e que outrora obrigava a evacuação de pacientes para o estrangeiro, os hospitais Materno-Infantil Azancó de Menezes, o Hospital Geral de Viana, recentemente inaugurado e aberto ao público, no Zango, ainda o Hospital Walter Stranguei no Bié, só para citar alguns. São mais de 100 unidades sanitárias construídas visando uma maior e melhor oferta de serviços de saúde para as famílias angolanas. Também recentemente, e com o apoio do Banco Mundial, Angola lançou um programa que até 2027 vai capacitar mais de 30 mil médicos e outros especialistas em diversas áreas da saúde. O programa prevê a formação de médicos, e não só, dentro e fora do país, nas áreas de medicina interna, cirurgia, saúde pública, medicina geral, ortopedia, ginecologia, pediatria e muito mais, e está avaliado em 200 milhões de dólares norte-americanos. Espera-se que o Presidente da República convença os investidores americanos do setor para que apoiem Angola no desafio de se transformar numa potência no ramo da saúde em África. E em Dallas, Texas, o chefe de Estado recebeu hoje em audiência várias individualidades. Encontros baseados no fortalecimento das relações bilaterais e trocas de experiências sobre questões de governação, crescimento econômico e desenvolvimento. No quadro da diplomacia econômica e captação de investimentos, o Presidente da República concedeu audiências separadas a representantes de várias empresas norte-americanas. Num primeiro momento, João Lourenço conversou com Robert Cabelli, diretor-geral da Brilliant USA, LCC, que apresentou uma perspectiva de investimentos no setor mineiro. Fundada a 15 de julho de 1916, a norte-americana Boeing quer apoiar Angola no domínio espacial. O vice-presidente da Companhia Norte-Americana para a América Latina e Caraíbas disse à saída do encontro que ficou satisfeito por conhecer a visão do presidente João Lourenço sobre o setor espacial. Nossa reunião com o senhor presidente se tratou do tema da visão que ele tem para diversificar a economia e investir na área de aviação. Boeing, vemos grande potencial aqui em Angola de aumentar e crescer essa parte da economia. Tem muita possibilidade, muita potencial, e nós, construindo sobre a base de nossa história em África e também em Angola, queremos ser um parceiro tijolo, um parceiro fundamental nesse crescimento. Então, falamos sobre essa visão, esse potencial e como podemos, como Boeing, com essa... Tem a ver com a capacitação, manutenção, tudo que tem a ver com apoiar o ecossistema de aviação, que pode facilitar o crescimento que tem em mente o presidente. Com mais de 40 anos a atuar no mercado angolano, a Coca-Cola Company está preocupada com a aquisição de divisas para a compra de açúcar, um produto fundamental na sua produção. À saída do encontro, Neil Blaznin, diretor executivo da AmCham Angola, disse que receberam garantias do presidente angolano para a resolução do problema. Garantiram que querem trabalhar conjuntamente porque está no interesse do país em termos de produção local, e com os desafios e compromissos de Angola ter a segurança alimentar. Obviamente, nesse sentido, estamos totalmente alinhados com também a necessidade e compromisso de Coca-Cola comprar localmente. E queria tratar de assuntos de dois assuntos, em termos de divisas e também, principalmente, de como se pode achar localmente a produção de açúcar para realmente fornecer todas as necessidades de Coca-Cola, porque hoje, em termos de necessidades locais, não há açúcar suficiente para a compra.
quer dizer que exigem a necessidade de comprar fora, e a um longo prazo, Coca-Cola obviamente sempre prefere. E seguimos em direto para Dallas, Texas, ao encontro do jornalista Alberto Capitão, enviado especial da Rede Girassol aos Estados Unidos. O capitão traz informações adicionais sobre a jornada do Presidente da República, que amanhã deverá ser marcada pelo ponto mais alto, que é o Fórum dos Estados Unidos-África. Capitão, boa noite. Viva, boa noite, Quina e também Janete, no caso Simeão Mundula e Janete Meio-Dia. São 14 horas e 15 minutos aqui em Dallas, o estado do Texas, que a partir da manhã vai testemunhar a nova era de cooperação entre o setor empresarial do continente berço da humanidade, falamos da África, e também os empresários americanos que estão interessados em apoiar a África na melhoria do seu sistema de saúde, mas estão também interessados nos setores da agricultura, das finanças, da economia e das telecomunicações. No capítulo que tem que ver com Angola, há interesses relacionados ao Planagrão. Há exatamente Hamilton Costa, que é conselheiro sénior da Amercon Corporation, que hoje mesmo, na audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República, manifestou interesse em conhecer mais o Planagrão, este plano de produção de grãos que até 2026 pretende que o país passe a produzir acima de 6 milhões de grãos. Falamos do arroz, do milho e também de outros produtos, no caso do trigo. Este empresário esteve à conversa com o Presidente da República numa audiência e manifestou interesse no setor da agricultura. Além deste, o Presidente da República falou com vários outros empresários norte-americanos e também por exemplo, com representantes da SpaceX de Elon Musk, que este empresário de origem sul-africana que está também interessado em apoiar Angola no setor espacial. Ora, quanto ao Summit, ou à Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, está tudo a postos para amanhã este encontro arrancar com a participação do Presidente da República na cerimónia de abertura que está prevista para as 8 horas de Dallas. O Presidente da República deve depois regressar no período da tarde para participar de um painel de alto nível onde vai falar dos investimentos que têm sido feitos para a melhoria do setor da saúde. O Presidente da República faz-se acompanhar de vários ministros, nomeadamente o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Estão também aqui os Ministros da Energia e Água, João Batista Borges, Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, e ainda a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, e outros representantes do seu gabinete de trabalho. Nós, a Rede Girassol, vamos acompanhar os momentos que antecedem esta cimeira e voltaremos em próximos serviços de informação da Rede Girassol para mais dados. Boa noite, despedidas do Bruno Costa e do Alberto Capitão, a partir de Dallas, estado do Texas. Boa noite e boa tarde para si aí. Saudações, Capitão. E a continuação de bom trabalho. Até amanhã. A Assembleia Nacional, os deputados começaram hoje a analisar 3 propostas de alteração de leis. Os debates acontecem em sede de especialidade. Entre os diplomas, o destaque recai para as propostas de alteração do Código Penal angolano e de combate aos crimes de branqueamento de capitais. O Parlamento angolano deu início à discussão na especialidade de 3 propostas de alteração de leis para conformá-las às recomendações do GAF, Grupo de Ação Financeira Internacional, segundo explicou o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. Nesta segunda-feira, as discussões estiveram em torno da proposta de lei de alteração da Lei nº 13/15, de 25 de agosto, Lei da Cooperação Judiciária Internacional em matéria penal. Porque a recomendação fala nos acordos e nós aqui na lei não há nada. O Sr. Ministro disse algo que é um princípio geral de direito. Se há acordo, há acordo. Se não há acordo, cada país faz a punição relativamente aos nexos e às causas do facto. A minha questão é só que a proposta que está apresentada não faz menção nenhuma, nem toca relativamente a um ponto tocado aqui nas recomendações relativamente aos acordos. Como é que nós vamos acolher? Se a infração for cometida em várias jurisdições e em vários territórios, aquele mesmo agente
deve ser punido de acordo com as regras do país em que aquele facto for conhecido. Logo, a questão da bilateralidade das relações internacionais, neste caso das infrações criminais, só se colocam quando elas mesmo existem. Se não existirem, cada Estado tem a prerrogativa de perseguir o cidadão, o indivíduo, e sancioná-lo de acordo com o seu ordenamento jurídico. O Executivo tem urgência para que estas leis sobre a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa e o Código Penal sejam revistas para que estejam em conformidade com as recomendações do GAF. Os 3 diplomas em discussão em sede de especialidade aqui na Assembleia Nacional precisam de ser aprovados o mais rápido possível, sob pena de o nosso país enfrentar fortes sanções do ponto de vista financeiro. O ideal é que estas leis estejam em conformidade com as recomendações internacionais. O não cumprimento nas recomendações, sim, podemos ter sanções, e as sanções são severas. É retirada da Angola de acesso ao sistema financeiro e ninguém consegue ficar fora do sistema financeiro. Portanto, o povo não pode ficar prejudicado. Nós estamos a correr no sentido de termos estes diplomas aprovados o mais rapidamente possível. O foco destas alterações assenta na superação de insuficiências que determinam uma classificação negativa do país face aos estándares de referência, nomeadamente as recomendações classificadas entre não conformidade, baixa conformidade e conformidade parcial. O Quênia acolhe a partir de amanhã até 9 de maio a Cimeira sobre fertilizantes e saúde do solo. No encontro, o Presidente da República, João Lourenço, é representado pelo Ministro da Agricultura, António de Assis. O evento organizado pela União Africana servirá de plataforma de abordagem das soluções tendentes a melhorar a fertilidade, produtividade e saúde dos solos, a partir das deliberações que visam facilitar o acesso aos fertilizantes, no sentido de promover o crescimento econômico africano com base numa agricultura resiliente aos impactos das alterações climáticas. Para nós podermos ter nos nossos países as nossas próprias indústrias e que sejam capazes de produzir os fertilizantes de acordo com as características climáticas, as características do solo e ambiente de cada um de nós. O Ministro da Agricultura e Florestas, Antônio Francisco de Assis, participa da cimeira em representação do Presidente da República. Manifestou-se otimista quanto aos resultados, tendo referido que o tema dos fertilizantes é crucial para o desenvolvimento do continente. Por essa razão, sublinhou que Angola considera a cimeira um momento ímpar e que deste encontro se retire ilações e que os países africanos unidos vão à busca de soluções em relação à situação dos fertilizantes. O tema dos fertilizantes é crucial para o desenvolvimento da agricultura a nível do nosso continente. Todos nós temos necessidade de aumento da produção e da produtividade. Explorarmos melhor as áreas onde nós produzimos. Para isso, a fertilização é um elemento fundamental. É verdade que não é só a fertilização, mas ele joga um papel muito importante no aumento do rendimento. Temos também aquelas questões correlacionadas com o mesmo problema, a questão das sementes, a questão dos defensivos, as técnicas que nós vamos utilizar para melhorar cada vez mais a atividade agrícola. E por essa razão, nós, Ministério da Agricultura, nós Angola consideramos este momento um momento ímpar e que dele se possam tirar várias ilações e que os países africanos se possam unir todos buscando um objetivo comum na situação dos fertilizantes. De acordo com o programa do evento, os 3 dias estão reservados para a reunião de ministros responsáveis pela agricultura, com peritos relevantes convidados, à reunião dos ministros dos negócios estrangeiros, com os ministros responsáveis pela agricultura do continente, visando preparar toda a documentação a ser submetida à cimeira especial de chefes de Estado e de Governo da União Africana.
Angola e Suécia falaram sobre reativação de investimentos e foi durante um encontro entre os ministros das relações exteriores dos dois países. No centro das atenções estão setores como energias, águas, transporte, indústria e telecomunicações. A cooperação através de novos projetos de investimentos nos diferentes setores é a nova aposta entre Angola e a Suécia. As áreas como energia e águas, transporte, indústria, tecnologias de informação e telecomunicações no desenvolvimento urbano são as visadas no novo percurso das relações entre os dois países. Além do assunto que dominou o encontro entre o ministro das Relações Exteriores, Tete António, e o seu homólogo sueco, Tobias Billström, foi também analisada a situação da paz no continente africano e no resto do mundo, onde o chefe da diplomacia angolana reiterou a disponibilidade e o esforço do presidente da República, João Lourenço, para a pacificação da região dos Grandes Lagos e a reconciliação nacional no continente. Vale recordar que a Suécia foi um dos primeiros países do continente europeu a reconhecer a independência de Angola. De lá para cá, a Suécia mantém fortes laços de cooperação com o governo angolano. Dos vários projetos implementados no país, destacam-se a construção do primeiro centro de formação de pescas de Angola, Cefopescas, e do projeto de eletrificação no município dos Dembos, na província do Bengo. Desenvolvimento do capital humano, mão de obra, reflexões em destaque. Tomaram hoje posse aqui em Luanda altos responsáveis das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional. A cerimónia, que foi igualmente marcada por patenteamento, faz parte do processo de estruturação de liderança nas Forças Armadas Angolanas e orientou o momento o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República. Numa cerimónia repleta de protocolos militares e testemunhada pelo Ministro de Estado, Francisco Furtado, o comissário Caetano Manuel da Conceição tomou posse como novo secretário para os assuntos de interior e Polícia Nacional da Casa Militar do Presidente da República. Já Alda Albertina Kakumba Lutukuta, que desempenha a função de assistente do gabinete do Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, foi promovida com a patente de superintendente-chefe da Polícia Nacional. Cumprimos agora mais uma etapa no processo de renovação da chefia de um órgão importante da Casa Militar. Trata-se de um processo normal de renovação dentro de um órgão serviço auxiliar do Presidente da República. As nossas responsabilidades são acrescidas cada vez mais fruto das missões e das responsabilidades que nos são atribuídas e desejamos sucessos no desempenho das suas funções. A cerimónia serviu também para um momento de homenagem ao antigo secretário para os Assuntos de Interior e Polícia Nacional da Casa Militar do Presidente da República, comissário Lisboa Mário, que passa agora para a reforma. E neste mês de maio, dedicado ao trabalhador, o Girassol Jornal está comprometido a partilhar consigo reflexões que se impõem no que diz respeito ao desenvolvimento do capital humano. Na rubrica Mão de Obra, estas reflexões acontecem também com contas que nos permitem ter a ideia real da situação atual do país e o caminho para o futuro. Hoje olhamos para o setor social. À medida que a população cresce, o Executivo vê-se obrigado a alargar o número de instituições sanitárias para responder à demanda. Angola ganhou, nos últimos anos, vários hospitais de referência, inaugurados ou não, pelo Presidente da República, que tem convicção pessoal em melhorar o sistema de saúde num país onde moram mais de 30 milhões de habitantes. Disse o Presidente na altura que não basta apenas construir ou até reconstruir, é preciso também formar homens e mulheres capazes de responder às insuficiências deste setor. Noutras palavras, a mão de obra é importante. Estamos a admitir anualmente milhares de cidadãos angolanos
por via do concurso público para este setor da saúde, não apenas médicos, como enfermeiros, técnicos de diagnóstico. A Ordem dos Médicos de Angola controla nesta altura mais de 11 mil médicos nacionais, um número inferior às exigências da OMS, situação que obriga o Estado angolano a recorrer à mão de obra estrangeira. A cubana ocupa o primeiro lugar. Nós não somos ainda suficiente. O número de médicos em Angola ainda não é suficiente para fazer a cobertura total nas respectivas províncias, principalmente os especialistas em diferentes áreas. Então daí a necessidade ainda de se mandar vir alguns estrangeiros para fazerem cobertura nessas áreas em que não há especialistas. O último dado que nós tiramos na sexta-feira eram 11.250 médicos inscritos e com atualização de cadastro, porque há muitos médicos que ainda não atualizaram o seu cadastro. Quer dizer que há muito mais médicos em Angola. Em 2020, os custos para a contratação de médicos especialistas cubanos para assistência médica ascenderam a 79,6 milhões de dólares. A contratação de especialistas na altura visava assegurar assistência médica às populações e formar profissionais nacionais. No ano passado, o Ministério da Saúde terá recebido 26,5 milhões de dólares para contratar médicos russos para trabalharem em hospitais públicos e para a especialização de quadros angolanos. Estes custos deverão reduzir com forte aposta na especialização de novos quadros essencialmente nacionais e a inserção de novos profissionais no sistema de saúde nacional. E nós, a Ordem dos Médicos de Angola, tem estado a trabalhar com o Ministério da Saúde, somos parceiros. A Ordem dos Médicos tem neste momento 49 colégios de especialidades. Estes colégios fizeram os programas de formação. Estes colégios estão a dar idoneidade formativa às unidades hospitalares, quer privadas, quer públicas, para poder haver formação nas diferentes especialidades. Admitimos 41 mil novos profissionais de todas as carreiras, melhorando consideravelmente o acesso, a qualidade e a capacidade de resolução dos problemas de saúde da população. Este processo está a ser acompanhado por um programa ambicioso de especialização em saúde para garantirmos um atendimento de alta qualidade no âmbito da saúde, onde estão a ser especializados 38 mil profissionais. Mão de obra com reflexões para conferir ao longo do mês de maio aqui no Girassol Jornal. A vice-presidente do MPLA manteve hoje, já em Windhoek, o encontro com a vice-presidente da Namíbia. Luísa Damião lembrou na ocasião que Angola e Namíbia partilham uma história comum de solidariedade e irmandade. A vice-presidente da Namíbia afirmou que o seu país pretende contar com a experiência de Angola no que toca ao setor petrolífero, para a promoção da economia dos países com foco no desenvolvimento da região austral de África. O desejo ficou patente no encontro que a deputada e vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, manteve com a vice-presidente da SWAPO e da República da Namíbia, no qual Luísa Damião afirmou que Angola e a Namíbia partilham uma história de irmandade e solidariedade. A número 2 do partido no poder em Angola destacou o que considera excelentes relações entre as duas formações políticas. Na ocasião, Luísa Damião felicitou a vice-presidente da SWAPO, Netumbo Nandi, pela sua indicação à candidatura à presidência nas eleições de novembro próximo e por ser uma mulher que inspira outras a nível do continente. Por seu turno, a vice-presidente da SWAPO e da República da Namíbia, Netumbo Nandi, afirmou que Angola e a Namíbia têm fortes relações de irmandade, cimentadas pela história de luta contra o colonialismo e o apartheid,
e que neste período os namibianos encontraram em Angola uma segunda casa. Netumbo disse ainda que os namibianos continuam gratos pelo espírito de camaradagem do MPLA e do povo angolano e agradeceu o apoio do povo e do governo durante as exéquias do presidente Eike Gengobo, falecido no passado dia 4 de fevereiro. No encontro, foram abordadas questões ligadas à cooperação nas diversas áreas, políticas viradas à mulher, juventude, antigos combatentes e no domínio da formação de quadros. O Partido do Galo Negro lançou hoje a jornada comemorativa do 8 de maio, considerado o Dia do Deputado para a Formação Política. A cidade do Ambo é escolhida para as celebrações que devem ser marcadas pela realização de várias atividades. O grupo parlamentar da UNITA quer ver valorizados os trabalhos desenvolvidos pelos representantes do Galo Negro na província do Ambo. Para tal, os deputados da União Nacional para a Total Independência de Angola vão manter contacto com as populações dos diferentes municípios e comunas do Planalto Central para se inteirar sobre a sua situação econômica e social. Constitui o objetivo geral da celebração do Dia do Deputado promover a qualidade da representação dos deputados da UNITA. Esperamos, com esta comemoração, com essas jornadas, aumentar a capacidade de representação dos deputados da UNITA e também podermos entender in loco a situação atual social, política e econômica das comunidades na província do Ambo e dali tirarmos, portanto, lições que devem ser apresentadas às autoridades competentes. A deputada Navita Angolo, que apresentava nesta segunda-feira em conferência de imprensa o programa de trabalho em alusão ao Dia do Deputado da UNITA, disse esperar que o encontro sirva para aumentar a proximidade com os militantes e a população em geral. Esperamos aumentar a confiança das populações que nós representamos e, sobretudo, mais proximidade, tal como o nosso lema diz, o deputado da UNITA cada vez mais próximo do cidadão. As jornadas em celebração ao dia 8 de maio, Dia do Deputado da UNITA, que vão até o dia 12 deste mês na província do Ambo, vai contar com 37 delegações que vão escutar os cidadãos, as autoridades tradicionais, líderes religiosos e manter o encontro com o governo provincial. E a 7ª edição da Bolsa Internacional do Turismo, que terminou neste sábado na Huila, deixou marcas de ser lembrado como um evento extraordinário. O fórum terminou com bases que vão facilitar o processo de rentabilização do setor. Foi também marcado por distinções. Vamos ver. Malange foi a grande vencedora da Bitur 2024 que decorreu na cidade do Lubango. O secretário do Governo da província disse que o prémio é o reconhecimento do trabalho realizado pelas autoridades locais em prol do turismo no país. É uma satisfação muito grande. Está lançada a nossa rota turística, seja os locais onde os nossos turistas internos e externos ou estrangeiros podem visitar a nossa província. E é gratificante estar aqui e representar aquele povo de Malange que muito anseia por investimentos no setor do turismo. Foram igualmente atribuídos troféus para as categorias de melhor unidade hoteleira, região turística, instituição financeira e polo de desenvolvimento. Instrumento preparado para investimento, preparado para demonstrar as nossas potencialidades e preparado para esse novo desafio que é servir Angola. Somos uma unidade com mais de 3 anos no mercado. Tivemos a inauguração da nossa primeira unidade em 2019, com mais de 7 unidades representadas ativas. É um desafio que se apresenta. O ministro do Turismo, Márcio Daniel, faz balanço positivo da Bitur 2024. A Bitur é um espaço que anualmente se vai realizar como o nosso grande salão de encontro de toda a família do turismo em Angola. Para além desta atividade, nós vamos permanentemente ter espaços de interação com os operadores, seja no momento da formulação das nossas políticas, seja no momento da sua implementação e também no momento da sua avaliação. Queremos contar muito de perto também com as outras forças da sociedade
não necessariamente operadores, mas também a academia, as escolas de turismo e também os académicos que se dedicam a estudar esta matéria. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. Continue ligado, tem mais. Não perca no próximo bloco as novidades que marcam a atualidade desportiva nacional e internacional. É depois do intervalo. Não saia daí, até já! Ponta final do Girassol Jornal, informação desportiva a seguir. E é com Anselmo Gaspar que já cá está. Anselmo, boa noite. Olá, boa noite, Janete. Simia Mundula, boa noite. Espero que esteja tudo bem. Assim que nos acompanha, cordiais saudações. Vamos começar por uma notícia triste, onde a nadadora Angola acaba de perder uma nadadora que teria muito para dar e mostrar para o país. Uma lesão que fez com que Rafaela Santo, de apenas 19 anos de idade, colocasse fim à sua carreira desportiva. Hoje, infelizmente, vou contar-vos algo triste para os amantes da natação e que não caiu bem para o país todo. Nesta segunda-feira, em entrevista ao programa Desporto na Rede, a nadadora de 19 anos de idade, Rafaela Santo, que pertencia à seleção nacional, disse que chegou o momento de colocar fim à sua carreira, por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo. Estava consciente que tenho certas limitações agora, então foi o melhor que eu pude fazer. E cada um dos nossos atletas também. Estou lesionada e infelizmente tenho que parar a carreira. Tenho cirurgias por fazer, mas tenho a rótula gasta. Foi uma competição muito importante para mim. Infelizmente não foi esperado, mas dei o máximo que pude durante a preparação e durante as provas também. Luís Costa, que foi porta-voz da prova africana que aconteceu no nosso país, explicou mais sobre a lesão da jovem nadadora. É uma situação que não é de agora, portanto a Rafaela já vem pelo menos há 3, 4 anos a sofrer intensamente, porque para desmistificar aqui, ela tem o mesmo problema que teve o Pedro Mantorras, portanto não tem cartilagem nenhuma na articulação da rótula, portanto com o joelho. Todo o movimento que ela faz em treino de batimento de pernas sofre imenso. Ela própria já tolera, já aprendeu a lidar com a dor, mas chega a um ponto que ela está nos limites. Já há 2 anos que os médicos já consultou vários especialistas nacionais e lá fora. Os nossos próprios especialistas locais foram os primeiros a aconselhar que ela teria que parar. Portanto, para os nossos especialistas, ela já deveria ter parado há 2 anos atrás. A jovem atleta também atribuiu nota positiva ao Campeonato Africano de Natação que o nosso país acolheu. Foi uma competição muito forte. Participo de competições internacionais há anos e tenho que confessar que os atletas estavam muito fortes, estavam muito bem preparados. Por que é que diz que foi positivo? Começando pela organização, aos atletas, vieram atletas bons, muito bem preparados, o Egito e a África do Sul a comandarem o pódio. Rafaela Santo já participou de vários mundiais. É a única angolana até o momento a terminar uma prova de 10 km. Pela frente, estará focada em outros objetivos e como atleta ainda terá 3 meses de formação nos Estados Unidos da América. Seguimos agora para o futebol, onde a luta pela liderança do Girabola está cada vez mais dura. No último fim de semana, 2 equipas do topo da tabela voltaram a empatar. Acompanhe o resumo. No último fim de semana, em Angola, tivemos 11 golos na maior prova de futebol do país, o Girabola. O Super Desportivo da Lunda Sul tem estado a decair. Voltou a consentir um empate, 8º no geral. Desta vez, foi frente ao Recreativo do Libolo a 1 bola. O Sagrada Esperança, que quer segurar a liderança, foi a outra equipa do top que consentiu igualmente um empate. E desta vez foi frente ao Sporting de Cabinda, de 2 tentos. A equipa do Pedro de Luanda foi até a casa do Interclube triunfar por 1 bola sem resposta. O combinado do Palanca, Cabos Corpo, bateu São Salvador por 3-0. Na província da Huila, em jogo impróprio para cardíacos, o desportivo local venceu o Santa Rita por 1-0. O único empate foi entre o Ilhete de Benguela e o 1º de agosto. O placar permaneceu nulo até o final. Na lista de artilheiros, o avançado desportivo da Lunda Sul, Moussa, aumentou os tentos e lidera com 13 golos. Segue em segundo o igualmente avançado do Cabos Corpo do Palanca, Ben Arfa, com 12.
E na terceira posição está da banda do Sagrada Esperança com 9 golos. E sobre desporto no Girassol Jornal, por hoje é tudo. Vocês já sabem que fazer o bem faz bem. Janete e Simeão, boa noite e continuação do último jornal. Boa noite, obrigada e até amanhã. Estamos juntos. É sempre um prazer contar com o carinho da sua audiência. Obrigada pela preferência. O Serviço Informativo volta amanhã às 19h45. Boa noite. Boa noite. Bom debate.